Pessoal, voltamos então agora e vamos abrir a apostila de matemática lá na página 10, tá? Mas antes da gente ir lá para a página 10, nós vamos relembrar algumas coisas aqui, tá? Todo começo de aula a gente vai acabar relembrando um pouquinho disso, tá? Então, vamos relembrar aí, ó. Nós temos aqui os elementos aí do material dourado. Temos esse cubinho pequenininho que indica uma unidade. Depois nós temos a barra, né, que é uma dezena ou 10 cubinhos. E aí nós temos uma placa. Nessa placa nós temos 10 barras iguais a essa de dezena ou então 100 cubinhos. E nesse cubo maior aqui nós temos 10 placas de centena ou 1000 cubinhos, né? É a nossa unidade de milhar, tá? Então, vamos agora abrir lá na página 10 da apostila de matemática. Pessoal, já estamos aqui com a nossa apostila, então, aberta na página 10, tá? E nós vamos relembrar como compor e decompor o número que representa a distância entre palmas e peixe-boi, usando as fichas coloridas, né? Então, aqui na página 9, antes da gente falar aqui sobre a página 10, ele tem uma atividade, né? Uma roda de conversa, que é o que a gente costuma sempre fazer antes de dar a introdução à nossa aula, né? Então, vamos começar por aqui. Compondo e decompondo. Bernardo mora em Palmas, capital do Tocantins. E Marina, sua prima, mora em Peixe-Boi, no estado do Pará. Então, ó, o Bernardo, ele mora aqui, ó, em Palmas. E a Marina mora aqui em Peixe-Boi, no Pará. Para ir de Palmas até Peixe-Boi, a família de Bernardo precisa percorrer uma distância de 1.148 quilômetros. Como essas duas cidades são muito distantes, os dois primos se comunicam por telefone, né? Aí a gente tem aqui o mapinha, tem a localização aí, né, no Brasil. Temos aqui embaixo, na legenda do mapa, as capitais, que são essas que estão com a bolinha maior, né? Depois as cidades, os limites estaduais, rodovia, a localização aqui onde está no Brasil e temos a escala, né? Aí aproximada. E a Rosa dos Ventos, que é onde nós nos direcionamos no mapa, tá bom? Saiba mais. Para medirmos grandes distâncias, como de uma cidade a outra, usamos uma unidade de medida, que é o quilômetro, que é esse km que a gente vê aí nas rodovias, né? A gente vê quando se faz medida de distâncias muito longas, né? Para fazer medidas de distâncias curtas, a gente usa metros. E 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá? Então, qual é a distância entre a casa de Bernardo em Palmas e a casa da sua prima em Peixe-Boi? O texto fala pra gente que a distância é de 1.148 quilômetros, tá? Quantas ordens tem esse número, né? Então, o que ele quer saber? Quantas ordens? Tem a ordem das unidades, das dezenas, centenas e a ordem das unidades de milhar. Então, esse número, ele tem 4 algarismos, por isso ele tem 4 ordens. Nós estamos vendo nessa unidade os números até a 4ª ordem. Que algarismo ocupa a ordem das centenas? Então, quando a gente olha aqui para o número 1148, que algarismo está nas centenas? O número 1, né? O algarismo 1. Alguém de sua família mora em outra cidade? Você sabe qual a distância da sua cidade até lá? É uma resposta pessoal aí, tá? Então, se vocês de repente têm alguém da sua família que mora em outra cidade, em outro estado e souberem a distância, podem marcar aí, tá bom?
Agora sim, nós vamos lá na página 10 da apostila. Então, para compor e decompor aí, né, esse número que representa a distância da casa do Bernardo até a casa da Marina, nós temos aqui umas fichas coloridas para nos ajudar, tá? E aí, rosa é unidade de milhar, temos de azul as centenas, de amarelo as dezenas e de verde as unidades. E aí nós vamos compor um número. O que é compor um número? Nós vamos somar todos esses números para chegar no número final, né? Então, lá na letra A, o primeiro que nós temos aí é 1000 mais 100 mais 40 mais 8, né? Então, quanto é que dá esse número? Esse número dá 1148. Agora, decomponha o número que indica a distância entre Palmas e Peixe-Boi. Agora, nós vamos fazer o contrário. Já temos aí o número 1148. Então, aqui, a ficha rosa, ela vale para nós 1000, né? Nós já sabemos. A ficha azul vale 100. A ficha amarela vale 40 e a ficha verde vale 8, né? Então, 1148 é igual a 100, 1000 mais 100 mais 40 mais 8. Aqui nós fizemos a composição, né? E aqui nós fizemos a decomposição, que é o contrário. No de cima nós pegamos todos os números e somamos e achamos o resultado. E no de baixo nós já tínhamos o resultado e fizemos a decomposição, tá bom? Na letra C, agora nós vamos escrever esse número no quadro de ordens, tá? Então, na primeira ordem, que é a ordem das unidades, que número nós temos? O número 8. Na segunda ordem, temos o número 4 das dezenas. Na terceira ordem das centenas, temos o número 1. E na quarta ordem das unidades de milhar, temos o número 1. Escreva esse número com palavras, né? Nós já falamos que escrever o número com palavras é escrever o nome dele, é escrever por extenso. Então, vamos lá. 1148. Quais os valores posicionais do algarismo 1 na escrita desse número? Então, nós temos o algarismo 1 repetido 2 vezes aí, né? Ele se repete na terceira ordem das centenas e na quarta ordem das unidades de milhar. Então, na terceira ordem, que é a ordem das centenas, então vamos escrever aqui, ó, na terceira ordem vale vale 100, né? E na quarta ordem vale vale 1000. Então, a gente tem que ver o valor do algarismo conforme a ordem em que ele está, tá?
O número 1148 é composto por 4 algarismos e cada um deles tem um valor, dependendo da ordem que ocupa na escrita desse número. Então, vamos ver aqui, 1148. Na primeira ordem, o número 8 vale 8 unidades. Na segunda ordem, o algarismo 4 vale 4 dezenas, ou 40. Na terceira ordem, o algarismo 1 vale 1 centena, ou 100. E na quarta ordem, o algarismo 1 vale 1 unidade de milhar, ou 1000, tá? Então, quando a gente fala de valor posicional, nós estamos falando do valor aqui do algarismo, dependendo da posição que ele está no número, tá? Vamos agora lá na página 11. Bernardo está olhando uma foto que tirou com os primos no final do ano. Então, tem aí uma foto do Bernardo com os primos, né, no celular. E agora vamos ver o que ele vai pedir para nós fazermos aqui na tabela. Observe a tabela a seguir, a distância entre Palmas e a casa dos primos de Bernardo, nas cidades onde eles moram. Então, nós temos aí os primos, né? Não falo o nome deles para nós, mas o primeiro, ele mora aí na cidade de Arraial, no Piauí, e a distância em quilômetros dá 1138. Temos a outra prima que mora em Lagarto, no Sergipe, e a distância dá 1604. E o último primo aí mora em Colmeia, no Tocantins, e dá 217 quilômetros, é o que mora aí mais perto da casa do Bernardo, né? Então, nós vamos representar agora aí na letra A, nos ábacos, os números que indicam as distâncias, tá? Então, o primeiro número lá na nossa tabela, 1138. Então, vamos escrever aqui embaixo, 1138. Nós temos aí 8 unidades, então vamos marcar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 dezenas, 1 centena e 1 unidade de milhar, 1138. A segunda distância dá 1604. Então, nós temos 4 unidades, 0 dezenas, 6 centenas e 1 unidade de milhar. E por último, nós temos 217. Então, temos 7 unidades, 1 dezena e 2 centenas, tá bom? E por hoje nós vamos ficando por aqui. Então, bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. E qualquer coisa, me mandem mensagem, tá? Podem conversar comigo e eu vou tentar ver se eu consigo ainda essa semana a gente fazer uma aula online para tirar algumas dúvidas, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais.